Dando início ao painel 11, Tratados para evitar a dupla tributação e novas tecnologias, gostaria de chamar para compor a mesa o excelentíssimo ministro Mauro Campbell. Convido também para compor a mesa a ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça. Convido também a doutora Maricla Penesi, coordenadora tributária europeia e italiana na Andersen Tax and Legal. Como mediador, convido o doutor Carlos Eduardo Caputo Bastos. Muito boa tarde a todos. Dando sequência ao nosso evento, eu inicialmente também gostaria, como os demais, de parabenizar a Escola Superior de Advocacia, na pessoa do nosso diretor-geral, Rony Preus Duarte, assim como também parabenizar a administração da OAB, do Conselho Federal, na pessoa do presidente Beto Simonetti, pela realização desse evento, que tem, como todos têm observado, tem sido de uma riqueza ímpar sob todos os aspectos. Acho que todos nós estamos muito satisfeitos com o resultado desse evento, com as palestras magníficas, com as intervenções belíssimas que temos ouvido aqui, a oportunidade que temos também de confraternizar, ainda mais numa cidade tão bonita como Roma, né? E gostaria, então, de dizer que é uma satisfação muito grande também participar desse painel, juntamente com a professora Maricla Penesi, a ministra Regina Helena e o querido ministro Mauro Campbell. E já dando início aos trabalhos, porque nós também temos horário a cumprir, eu queria dizer que o título do painel é Tratados para evitar dupla tributação e novas tecnologias. E eu podia dizer que o título talvez pudesse ser também Tratados para evitar dupla tributação, velhos problemas diante de novas tecnologias. Nós continuamos ainda no Brasil, infelizmente, a discutir a hierarquia constitucional dos tratados, se a norma posterior revoga a anterior, se for incompatível, se a norma internacional pode revogar uma norma interna ou vice-versa. Nós continuamos ainda discutindo muita coisa que hoje talvez já esteja totalmente superada em outros locais do mundo, principalmente na Europa, depois da União Europeia. E hoje nós temos ainda um desafio muito maior, que é exatamente, talvez, a quase inexistência de fronteiras, o que dificulta muito mais aqueles velhos conceitos que todos nós aprendemos no direito internacional, da jurisdição soberana, em que cada Estado soberano pode exercer a sua jurisdição na plenitude, editando as normas que entender de melhor. Mas eu gostaria, então, de inicialmente, para darmos início ao painel, passar a palavra à professora Maricla Penesi. Vossa Excelência tem a palavra. Grazie mille, buonasera a tutti. Vorrei ringraziare innanzitutto OAB, ESA e l'Università della Sapienza per questo invito che mi onora e sicuramente è per me un'opportunità grande poter scambiare idee su quello che è, diciamo, la mia più grande passione, la fiscalità internazionale. Il Brasile è un paese molto caro all'Italia, non solo per storia, ma anche per scambi internazionali. E siamo di fronte a innovazione e tecnologia che sono fattori caratterizzanti questo periodo, questa epoca, non solo, diciamo, nelle nostre vite, ma soprattutto nell'ambito dell'economia. E quello che è importante anche osservare è come il diritto, e soprattutto anche il diritto in ambito internazionale, non fa eccezione il diritto tributario, si sta evolvendo. Questo perché evidentemente, come era stato anticipato,
l'economia digitale senza in qualche modo, chiedo scusa, l'economia digitale non ha in qualche modo sovrascritto l'economia classica, ma semplicemente la integra rendendo i contenuti, che siano beni e che siano servizi, più fruibili a livello internazionale. Quindi evidentemente questa come dire, non materialità dell'economia digitale ha rappresentato un problema particolarmente rilevante, come anticipava il moderatore, per quanto riguarda la tassazione dei profitti che vengono sviluppati attraverso l'economia digitale in tutto il mondo, perché una delle caratteristiche dell'economia digitale è l'assenza, prima non funzionava, l'assenza di presenza sul territorio, quindi la possibilità di produrre reddito a prescindere. E questo è particolarmente caratterizzato da tutte le nuove tecnologie che si stanno diffondendo. Il problema è stato sentito a livello internazionale al punto che, come sapete, perché il Brasile non è paese OCSE, ma è entrato e ha fatto i suoi commenti all'interno del gruppo del lavoro, l'Inclusive Framework, per quello che riguarda i BEPS e i Multilateral Agreement, che diciamo per i paesi firmatari dei Multilateral Agreement vanno ad integrare, secondo quella che è la direzione data appunto dai BEPS e dalle action che sono state approvate a livello OCSE, danno l'indicazione di come sostanzialmente trattare fiscalmente ed evitare possibili abusi a livello internazionale. Quindi in una excursus piuttosto veloce vediamo che l'economia digitale, e per ammissione stessa dell'OCSE, non è un'economia alternativa, ma è l'economia tradizionale che si evolve per rendersi diciamo disponibile attraverso piattaforme digitali, quindi è la modalità con cui il consumatore, che sia B2B o B2C, viene raggiunto. E quindi il problema della tassazione si è posto e BEPS sostanzialmente è un progetto che poi ha dato luogo appunto alle action, ai multilateral agreement. Su questa scorta è nato anche Pillar 1 e Pillar 2, in particolar modo Pillar 2 con le Global Rules che sono state approvate dicembre 2021 e la direttiva europea. Ecco, considerate che nell'Unione Europea, l'Italia fa parte appunto dell'Unione Europea, il discorso della Global Minimum Tax è una realtà che dovrebbe vedere la luce, quindi la tassazione minima del 15%, che andrà a evitare qualsiasi arbitraggio di carattere fiscale che venga fatto tramite economia digitale, quindi cercando di utilizzare stabili organizzazioni virtuali. Tutto questo non avrà più valore di fronte a questa tassazione minima e quindi anche in Europa noi dovremo seguire questa normativa. Entriamo nel merito di quello che più ci interessa, perché oggi parliamo del trattato contro la doppia imposizione tra Italia e Brasile. Come dicevo, il Brasile non è parte OCSE, quindi non è firmataria dei Mutual Agreement Procedure, e quindi le relazioni internazionali e soprattutto come eliminare la doppia imposizione, l'unico riferimento rimane la convenzione che è stata stipulata tra l'Italia e il Brasile. Quindi per quanto riguarda le nuove tecnologie, soprattutto le nuove tecnologie significa intellectual property molto spesso, quindi dobbiamo riferirci in particolar modo a quello che è l'articolo 12, andare a analizzare che cosa può essere tassabile nel paese della fonte o soprattutto nel paese pagatore di determinate royalties. E qui vediamo sostanzialmente che abbiamo una particolarità all'interno della Convenzione che ha rappresentato e rappresenta un concern per quanto riguarda gli investitori italiani in Brasile, cioè in ambito brasiliano non vengono tassati solamente i canoni,
passatemi il termine, più tradizionale, quindi secondo quella che è la definizione OCSE, quindi parliamo di know-how, di marchi, di disegni, modelli, brevetti e in generale, quindi tutto quello che rappresenta EP. Ma, e questa è la particolarità abbastanza unica del trattato Italia-Brasile, anche diciamo all'interno dei canoni, della definizione di canoni, quindi non necessariamente vengono classificati come canoni stessi, ma ai fini convenzionali si rientrano nell'ambito dei canoni anche i redditi derivanti dalla prestazione di assistenza tecnica e di servizi tecnici. Quindi che cosa significa questo e qual è il problema che questo può generare? Che sostanzialmente oltre alle royalties più classiche vengono tassati anche i servizi che vengono resi di assistenza tecnica. Quindi se una società italiana dà assistenza tecnica in Brasile, magari a una sua partecipata o anche a un soggetto terzo, in base alla normativa interna brasiliana e in base all'applicazione del trattato, la normativa brasiliana applica la ritenuta e questa ritenuta sostanzialmente viene applicata su un reddito che per la controparte italiana sarebbe reddito d'impresa e quindi tecnicamente non dovrebbe avere nel suo paese, in base alla normativa interna, un foreign tax credit. Ma questo, per fortuna, il trattato tra l'Italia e il Brasile ha posto la possibilità di eliminare la doppia imposizione e quindi, evidentemente, l'Italia, avendo siglato, ratificato questo trattato, il trattato è sovraordinato come fonte normativa e quindi il tax credit alla società italiana che ha subito sui servizi resi in Brasile una ritenuta può scomputare un credito d'imposta. In questo modo eliminiamo la doppia tassazione, ma non eliminiamo un problema, che è quella dell'anticipazione finanziaria che avviene e questo, come voi sapete, soprattutto in situazioni di difficoltà di liquidità, magari abbiamo società economicamente solide, il fatto che ci sia un prelievo alla fonte, questo può rappresentare un disvalore nelle relazioni internazionali. I trattati contro le doppie imposizioni nascono per favorire le relazioni commerciali e oggi diventano essenziali sui contenuti di queste relazioni, sull'innovazione, sulla tecnologia e questo punto può essere un punto che può in qualche modo essere porre in discussione. Quindi l'auspicio è, e peraltro su questo c'è stato un grande dibattito e c'è stata anche una nota interpretativa. Io vedo qui che l'Agenzia Federale delle Entrate brasiliana nell'ambito nel 2014 ha affermato che non si devono applicare le ritenute a meno che il trattato o il protocollo a questi servizi non applichino le ritenute. Purtroppo l'Italia ha siglato un contratto con il Brasile, una convenzione con il Brasile che invece consente al Brasile, tramite il protocollo, di applicare la ritenuta sui servizi. Ma passiamo al secondo punto che è interessante, perché è vero che in Brasile viene applicata questa ritenuta che in base al trattato è 15 o 25%, direi è l'elemento che invece ha reso, e in questo secondo me il Brasile è stato particolarmente lungimirante sin dall'inizio, cioè la possibilità, sempre in base al trattato, di scomputare, anche se si è subito solamente una ritenuta del 15%, un tax credit del 25%, il cosiddetto matching credit, che questo rappresenta invece al contrario una grande opportunità, perché nella misura in cui io pago upfront 15, poi posso avere un foreign tax credit in base al trattato del 25 e quindi ho un delta che mi ritorna, diciamo, in vantaggio di carattere economico e finanziario, soprattutto perché io pago 15 ma scomputo 25. Quindi questa è oggettivamente una opportunità da
sempre evidenziare quando si pongono queste relazioni, ci sono queste relazioni soprattutto sulla tecnologia. Ecco, un altro punto che poi vado a conclusione anche con l'Italia, uno dei punti che so, avendo studiato un po' anche quello che sta accadendo in Brasile sul discorso royalties, che l'anno scorso e con un'implementazione diciamo per giugno, così sembra, si andrà a rivedere un po' le regole del transfer pricing, avvicinandole molto a quelle a livello OCSE, perché ci sono ancora dei limiti nella deducibilità delle royalties. Ad esempio c'è un limite al 5% per quello che riguarda appunto il reddito derivanti da queste diciamo royalties, e quindi non consentendo una deducibilità ulteriore, questo può essere un limite, perché non sempre è fuori regola una royalties superiore al 5, però si sa che in Brasile questo diventerebbe un problema perché non sarebbe deducibile. Così come ci sono stati diversi diciamo sentenze, la Camera Superiore dei ricorsi tributari, così come questo private letter ruling, in cui sostanzialmente non consente la deducibilità se queste royalties vengono pagate in via diretta o indiretta alla propria controllante. Voi capite bene che oggi l'internazionalizzazione e la globalizzazione, se non riesco a dedurre pienamente un costo e una piena tassazione, questo mi crea un problema al di là di come i trattati vengono realizzati. Quindi è un problema oggettivo da cui ho consapevolezza che il Brasile, anche per il percorso che sta facendo e per l'importanza che riconosce agli scambi, soprattutto su innovazione e tecnologia, sta cercando di portare avanti evidentemente un qualcosa che aiuta questo. Concludo con, anche in Italia abbiamo un problema, e questo problema è l'atteggiamento dell'Agenzia delle Entrate, dove con riferimento a distributori di software in Italia, ma il cui software appartiene all'estero, immaginate una società brasiliana, a determinate condizioni l'Agenzia delle Entrate sostiene che quello che viene pagato al soggetto che vende sostanzialmente al soggetto distributore, quindi il principal che vende al soggetto distributore, il distributore in realtà sta pagando al suo principal non un prezzo per i servizi o per l'IP o per i beni che poi deve rivendere, il software ad esempio. Quindi se io sono un distributore di software, quando acquisto il software, ad esempio da una società brasiliana, secondo l'amministrazione finanziaria il delta tra il costo d'acquisto e il costo che viene pagato al principal, quello è una royalty, e quindi bisogna considerarla come soggetta a ritenuta. Quindi stanno facendo degli accertamenti su questo, quindi questo per dire attenzione che purtroppo anche in Italia sul software, su come vengono gestiti i contratti, come viene scritta la possibilità di gestire alla source, alla fonte il codice sorgente del software, questo può determinare l'applicarsi o meno delle ritenute. Quindi è molto importante lavorare sui contratti, evitare che ci siano wording misleading e che sia ben chiaro sin dai contratti che è un contratto di distribuzione, che il distributore non può entrare nel codice sorgente. Quindi le nuove tecnologie portano complessità anche di carattere contrattuale, perché l'Agenzia delle Entrate in Italia gioca sul wording anche potenzialmente non facilmente interpretabile, perché è una nuova tecnologia, per poter portare acqua al suo mulino. Quindi è molto importante il ruolo degli avvocati, è molto importante il ruolo di consigliori degli imprenditori. Quindi è molto importante, sviluppando un'economia sulla tecnologia, essere al corrente di tutte i rischi che si corrono a utilizzare termini piuttosto vari e vaghi. Bisogna essere sempre molto precisi quando si tratta di tecnologia. Grazie per l'attenzione.
Muito obrigado, professora Maricla Penese, pela sua magnífica intervenção, extremamente ilustrativa, inclusive com exemplos concretos dessas eventuais dificuldades que nós assistimos na implementação da interação entre Estados, no caso específico Brasil e Itália, e isso realmente é um desafio, não só para os advogados, não só para a administração pública, mas também para a própria comunidade jurídica em geral, com relação a localizar e achar soluções que possam contemplar todos os interesses em jogo. Eu passo, então, agora a palavra, e agradeço a Vossa Excelência, eu passo a palavra ao eminente ministro Mauro Câmbio. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, professor Caputo Bastos. Eu quero saudar, então, as minhas colegas de mesa, eminentes professoras Maricla Penese e eminente professora Regina Helena Costa, com quem tenho a honra de dividir. Fui eleitor de Sua Excelência, faço sempre questão de declarar isso publicamente, já que aluno dela pelos livros de Sua Excelência em matéria tributária, portanto, tudo que eu disser de errado aqui, acreditem a ela. Esta é a razão pela qual ela vai falar ao final, já que eu faço a preliminar somente. Saúdo também Sua Excelência, o Beto Simonetti, presidente do nosso Conselho Federal da OAB, esse extraordinário conterrâneo meu, que, seguindo pelas boas sendas de seu saudoso pai, meu querido amigo Simonetti, lá de Manaus, brilha na advocacia nacional, especialmente na condução e na liderança da honrada classe dos advogados brasileiros. Saúdo igualmente o professor Rony Pros Duarte, da Escola Superior de Advocacia, e agradeço reiteradamente a Sua Excelência, ao professor Eduardo Maneira também, o convite de poder estar aqui e trazer alguma contribuição. Saúdo os meus colegas de Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do nosso ministro João Otávio de Noronha, decano presente aqui no Superior Tribunal de Justiça aqui presente, mas também quero saudar o também colega e professor Reinaldo Soares da Fonseca, que da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, que também se faz aqui presente. E também o meu querido ministro, colega de primeira sessão, Luiz Alberto Gugel de Faria. Saúdo os membros do Conselho Nacional do Ministério Público aqui presentes, Otávio Rodrigues e Badaró. Saúdo os meus ex-colegas de Ministério Público, eles permanecem lá e eu de lá saí, Jarbas Soares, Sérgio, Cristiane e Adriana, todos membros do Ministério Público Brasileiro aqui presentes. Eu vou pedir permissão para saudar as advogadas brasileiras, na pessoa da Manuela Campbell Marques, que está aqui presente, a minha filha, que, embora afastada da advocacia, está no Conselho Nacional do Ministério Público, mas é um dos grandes amores da minha vida. Quero saudar a economia digital na pessoa da Lúcia, minha mulher, já que há 33 anos essa engenheira de tecnologia da informação, ao montar o sistema de informática do Ministério Público do Amazonas, do meu estado, acabou por ter me colocado nesse sistema. E, graças à sua economia, à sua arte na economia digital, ela consegue gerir o nosso parco patrimônio. Muito obrigado. Mas, senhoras e senhores, eu conversava com a professora Regina Helena Costa, com a ministra Regina Helena Costa, lá no Brasil ainda, sobre o que iríamos falar aqui, tratados para evitar a dupla tributação e novas tecnologias, sobretudo na posição, não é, Regina, que nós ficamos aqui no painel, é o 11º painel deste grandioso evento da ESA, mas é algo de extrema relevância, porque nós estamos aqui a tentar esgrimar algo que trate também, que evite, tratados que evitem a dupla tributação, ou a pluritributação, ou a não tributação também. Isso também pode acontecer. E a discussão, sem dúvida, pode abarcar os negócios internacionais envolvendo a movimentação, como se sabe, de grande volume de patrimônio e de volatilidade extraordinária esse patrimônio
que circula pelo mundo como um todo. Ainda há pouco a professora Utumi fez referências aqui, e eu quero purgar uma mora aqui em tempo, porque, lamentavelmente, deixei de saudar um dos maiores juízes deste país, o professor Ricardo Lewandowski, juiz de sempre do Supremo Tribunal Federal, agora advogado, e com quem eu tive o privilégio e coloquei no currículo a aventura de ter podido dividir uma bancada julgadora, como fizemos no Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado, professor Lewandowski. Mas dizia eu, então, que a tributação, na maioria dos países, segue a lógica da adoção de 3 bases grandezas gerais sobre as quais incidem os tributos: consumo, a renda e o patrimônio. Em relação ao consumo, diversos países adotam a tributação pelo Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA, assim como aqui na União Europeia, na Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal. Essa modalidade e outras similares também é adotada na China, no Canadá, na Austrália. Já no Brasil, o sistema da tributação sobre o consumo ainda não está unificado em um tributo único, o IVA. Fala-se agora que na reforma que está prestes a ser deliberada no Congresso Nacional, das PECs 45 e 110, criticadas por vários especialistas, fala-se então no surgimento do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços, isso tentando fazer, quem sabe, um adornamento no sistema tributário nacional e, quem sabe, criar bases para eventuais tratativas internacionais que permitam, efetivamente, que esse câmbio de riquezas sofra a tributação equanimemente e sempre de forma mais reduzida. É bem verdade que nós estamos falando de um país como o nosso Brasil, com desigualdades sociais de grande relevância, e de um Estado extremamente aprovisionador ainda. E isso faz com que haja um desafio maior ainda para seguirmos normas da OCDE, o projeto do BEPS especialmente, para que efetivamente nós tenhamos, quem sabe, uma mudança de conceitos, como disse a professora Marielbe aqui, e com quem, eu sempre recordo, Marielbe, tratamos muito no Congresso Nacional, na nossa comissão de reforma e contra a burocracia brasileira, em que tentamos esgrimar um conceito novo naquela oportunidade, junto com o Everardo, exatamente para que o custo Brasil fosse derrubado a níveis aceitáveis e a segurança jurídica fosse um atrativo de confiança e investimentos no país. Por outro lado, razões políticas, sobretudo para atrair investimentos, países como o nosso, como o Brasil, também celebram tratados adotando o critério da residência para viabilizar a negociação com empresas estrangeiras, abrindo mão da tributação na fonte, como no caso, tratado celebrado pela República Federativa do Brasil e a República da África do Sul, internacionalizado no nosso ordenamento jurídico pelo Decreto 59/22, o qual prevê em seu artigo 7.1 que os lucros de uma empresa de um Estado contratante serão tributáveis apenas nesse Estado, a não ser que a empresa exerça atividade no outro Estado contratante por intermédio de um estabelecimento permanente aí situado. No exemplo citado, adota-se o critério da residência, sendo que se considera empresa residente a contratante que possuir estabelecimento permanente no país, o que não mais se faz necessário no âmbito do comércio digital, do e-commerce, que se utiliza, como todos sabem, cada vez mais de plataformas online fornecidas pela internet, pela Rede Nacional Mundial de Computadores. Dessa forma, será mínima ou nenhuma a tributação de renda pelo Brasil em caso de comércio digital que prescinde de estabelecimentos permanentes da empresa estrangeira e contratante.
Foi também aqui o que aludiu Merielber ao dizer que por que não se adotou normas nesse sentido, é porque simplesmente não vão se executar essas normas. Que o fisco brasileiro, por mais que seja criativo a isso, não será capaz de saltar essas barreiras. Disposição idêntica foi prevista em recente tratado internacionalizado no nosso ordenamento, através do decreto 10.714, celebrado entre a República Federativa do Brasil e a Suíça, prevendo também que a tributação dos lucros cabe ao estado de residência da empresa contratante, a não ser que ela possua estabelecimento permanente em outro país, o qual poderá tributar os lucros exclusivamente na parte dos lucros atribuíveis a este estabelecimento permanente. Fica nítido, portanto, que mesmo no âmbito de recente convenção firmada pelo Brasil com a Suíça, 3 de maio de 2018, a tributação internacional dos lucros ainda se remete ao critério da residência, o qual já se encontra obsoleto diante da realidade avassaladora do comércio digital. Atenta à aceleração da economia digital, a OCDE formulou novas orientações, aqui já aludidas por todos que me antecederam nas palestras, ocasião em que se propôs a implementação de 2 novos pilares em 2023 pelos países membros. O primeiro deles, distribuição mais justa da tributação entre os países signatários de acordos internacionais, até então focados no critério da residência, e garantir que as grandes empresas paguem um mínimo de tributos, evitando a remessa de lucros a paraísos fiscais. O Brasil vem, portanto, empreendendo esforços no sentido de atualizar seus tratados a fim de evitar a dupla tributação na transferência de lucros, também com o objetivo de ser aceito como membro daquela organização, da OCDE. Uma dessas atualizações diz respeito à mudança da classificação dos juros sobre capital próprio, que devem deixar de ser interpretados como dividendos ou receitas, mas apenas como juros. A equalização da tributação visa trazer segurança jurídica para favorecer o comércio internacional, sem deixar de atender aos interesses dos Estados soberanos, que precisam custear a máquina estatal e implementar os serviços públicos adequados aos seus cidadãos, procurando evitar também a dupla tributação, a pluritributação ou a não tributação. Daí a importância da orientação do BEPS 2.0, que assegura tributação mínima para evitar a erosão da base tributária e os planejamentos tributários tendentes à evasão fiscal. Eu vou falar um pouco aqui, isso também foi uma avença com a ministra Regina Helena Costa, da jurisprudência no Brasil, nesse campo, em que nós, no âmbito, portanto, dos tribunais superiores brasileiros, destaca-se a discussão acerca da natureza jurídica do software para fins de tributação, ainda que tenha havido um delay extraordinário no julgamento do tema, e que também precisará fazer alguns contornos de conceituação na interpretação dos precedentes, tendo em conta a mudança do produto objeto daquele julgamento. Caso entenda-se tratar-se, assim disse o Supremo, de mercadoria, impõe-se a incidência do ICMS, da competência dos Estados-membros. Por outro lado, como serviço, a competência tributária é dos municípios. Recentemente, portanto, a Corte Suprema Brasileira firmou orientação no sentido de que incide o imposto sobre serviços no fornecimento de programa de computador mediante contrato de licenciamento ou cessão de direito de uso, tanto para os softwares padronizados quanto para aqueles produzidos por encomenda, consignando que a tradicional distinção entre software de prateleira, o padronizado, e por encomenda, o personalizado, não é mais suficiente para a definição da competência para a tributação dos negócios jurídicos que envolvam programas de computador em suas diversas modalidades. Isto porque a Lei Complementar 116 não distingue, como sabido, se a transferência por meio de contrato de licenciamento
ou a cessão de direito de uso de programas de computador ocorre por meio físico ou eletrônico. Naquela oportunidade, compreendeu-se também que na aquisição do software há sempre 2 contratos embutidos. O contrato que seja onde seja fornecido as suas manifestações físicas e o contrato de atribuição de licença de uso. Fornecimento, portanto, da movimentação física poderá se dar via contrato de compra e venda, de doação, locação ou comodato. Já o contrato de licença sempre subsiste em paralelo e é ele quem determina o regime jurídico aplicável. Não por acaso que, atento às alterações jurisprudenciais promovidas, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos daquela decisão. Com estes julgamentos da Corte Suprema, abriu um novo leque de possibilidade, impondo a necessidade de adequação também da Corte Infraconstitucional, do nosso Superior Tribunal de Justiça, tanto em relação ao ICMS versus o ISS-QN, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, quanto em relação ao conflito do ICMS com o imposto de renda retido na fonte. Há impactos tanto na tributação interna a título de ISS ou ICMS, como em outros tributos, como na tributação do imposto de renda retido na fonte, estabelecida nos tratados para evitar a dupla tributação internacional, segundo o modelo da OCDE, adotado também pelo Brasil. Quanto a estes últimos, a partir da presunção firmada pelo Supremo Tribunal Federal de que o software é serviço, é preciso fazer o correto enquadramento dos pagamentos no exterior correspondentes à utilização do software do serviço nos tratados internacionais. Dessa forma, não há mais que se falar em presunção de enquadramento genérico de pagamentos ao exterior como lucro das empresas, já que se trata de uma classificação que melhor se adapta a pagamentos pela aquisição de produtos, não de serviços. E há uma série de precedentes da primeira sessão, alguns de minha relatoria também, e em todos esses casos determinou-se que fosse feita a análise pela Corte de Origem. A professora Marica, que nos ouve nesse momento, nós, embora tenhamos, professora, alguma distinção entre a Corte de Cassação, atuação e a nossa Corte de Cassação brasileira, aqui efetivamente é cassando o julgamento do grau inferior e determinando o retorno dos autos para que a instância ordinariamente faça a avaliação para saber como enquadrar se royalties, serviços profissionais independentes ou lucros das empresas, não a Corte de Cassação propriamente dito, avançando nesse julgamento. Também foi determinado o exame da existência ou não de cláusula específica em protocolos anexos aos tratados, que enfrentasse o tema e a produção de prova a cargo do contribuinte interessado de que o tratamento dado pela legislação estrangeira não enseja hibridismo que culmine com uma dupla não tributação internacional contrária aos fins de tratados. Cumprindo rigorosamente o tempo, professor Caputo, eu encerro reiterando aqui que esse adornamento necessário ao sistema tributário nacional para que aquilo, professora Maricla, no Brasil, há quem chame o sistema tributário brasileiro de manicômio tributário brasileiro. Eu não sei se a tradução é em asilo, é manicômio mesmo, porque é ospedale del Pazzi. Ospedale de Pazzi. Mas com a salvaguarda de que do manicômio pode-se fugir. Não é o caso do sistema tributário nacional, em que todos não temos como fugir dele. Eu agradeço a atenção de todos. Nós é que agradecemos, ministro Mauro Câmbio, pela sua também magnífica intervenção, sempre com a lucidez que lhe é própria, enriquecendo as suas palavras também com exemplos práticos, inclusive com relação a esse julgamento da Suprema Corte referente ao software.
e realmente trazendo aquilo que é necessariamente a grande preocupação de todos nós, que é a segurança jurídica, né? Os estados se relacionam, a economia mundializou-se e o fruto disso é que há fluxo de capitais, bens, pessoas, serviços, e isso precisa ser regrado de alguma forma. E a forma de regramento mais civilizada que nós encontramos são os tratados. Mas, muito bem, eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência e passo a palavra à ministra Regina Helena, por favor. Muito obrigado. Muito obrigada a todas e a todos. Eu quero cumprimentá-los e devo fazer as saudações, que são muitas. Inicialmente, quero agradecer à Ordem dos Advogados do Brasil pela oportunidade de estar aqui num curso de tamanha qualidade. Eu devo dizer que nos últimos dias aprendi muito sobre tributação internacional, tributação sobre economia digital. Então, agradeço ao presidente Simonetti, agradeço ao doutor Rony, que dirige a escola, professor Eduardo Maneira, que está comigo nessa caminhada pelo tributário há muitas décadas. Então, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Quero cumprimentar também os meus colegas do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Mauro Campbell, que mentiu, porque ele nunca estudou pelos meus livros. Não é isso? Não. E cumprimentar o professor Gugel de Faria, com quem tenho o prazer de dividir assento na primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. Cumprimentar também o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, grande querido amigo, ministro João Noronha, enfim. E cumprimentar também todos os meus amigos, eu tenho muitos amigos aqui, o que me dá um grande conforto de poder tratar de um tema que não é um tema que eu tenha muita afinidade, mas fui estudar para poder trazer alguma contribuição, e vou fazer esse cumprimento geral aos meus amigos, na pessoa de grandes amigos muito queridos que são Ricardo Lewandowski e Yara Lewandowski. Muito obrigado. E para encerrar as saudações, já que todos se permitiram alguma saudação familiar, não é, eu devo agradecer a minha mãe, que em qualquer situação sempre me apoiou. Então, por isso eu acho que estou aqui com vocês, e muito em razão dela. Obrigado. Muito bem, feitas as saudações, espero não ter esquecido ninguém. O doutor Petrucci, né? Agradecer também a Universidade La Sapienza, esqueci também, já que é uma parceria. Muito obrigado, doutor Petrucci. Pois bem, como já foi ponderado pelo ministro Mauro Campbell, nós estamos falando aqui depois de tantos painéis e, evidentemente, muitas das coisas que eu gostaria de ponderar já foram ditas de uma maneira muito melhor. Então, o que eu vou fazer aqui é uma brevíssima coxa de retalhos. Vou destacar alguns pontos que me pareceram mais importantes, mas muitas coisas talvez já tenham sido ouvidas pela maioria, pelo menos, né? Não há necessidade de a gente reiterar como a nossa vida mudou. Todos nós nascemos no século passado e nós estamos experimentando mudanças na nossa vida, nas nossas vidas nas últimas décadas. Não é? Como mudou a vida, como mudou o consumo, não é? A relação com a tecnologia. Então, nem é preciso acrescentar nada mais. Mas isso, efetivamente, como já foi ponderado pela doutora Marica, a quem também esqueci de agradecer, né, e cumprimentar, o professor Mauro Campbell e outros tantos que nos antecederam em painéis de dias anteriores, evidentemente, isso tudo traz uma insegurança jurídica, porque nós não temos legislação, nós não temos normatividade para regular essas novas situações. Já se disse por várias vezes aqui que o direito tributário está defasado, está mesmo, né? Isso acontece não só com a tributação, com outros contextos também, em que a vida vai muito mais rapidamente, evidentemente, do que a disciplina normativa. Então, tudo isso todos sabem. Agora, quais são as consequências? Nós precisamos de um conjunto normativo de normas internacionais que sejam coesas e harmônicas para propiciar um bom ambiente de negócios. Isso todos querem. Todos os países têm interesse nisso. E, obviamente, o oposto disso é que cada país adote medidas unilaterais. Se cada país resolver proteger a sua soberania tributária, sem nenhum apreço ao que acontece aos seus vizinhos, evidentemente nós vamos entrar, e já estamos nesse contexto, de um processo destrutivo, né? É aquilo que a gente falava em guerra fiscal no Brasil, ou fala, mas nós vamos falar numa guerra fiscal de dimensões, já estamos vendo uma guerra fiscal de dimensões mundiais, de dimensões internacionais. Então, isso é prejudicial para todos, ao final. Pois bem,
Essas preocupações com relação à tributação da economia digital já existem há cerca de 10 anos. Mas foi em 2020, no Fórum Econômico Mundial de Davos, que esse assunto surgiu com uma grande preocupação. Então, dentre os vários assuntos que foram discutidos e debatidos nesse evento mundial, um dos principais foi a tributação da economia digital. Esse evento participaram 137 países e das discussões emergiram 3 questões que são muito importantes e que constam das preocupações hoje internacionais sobre esse assunto. A primeira questão é justamente adotar-se medidas que assegurem evitar a chamada dupla tributação ou múltipla tributação do mesmo fato, né? Porque isso, evidentemente, isso acaba, de alguma maneira, ofendendo o nosso sentimento de justiça. Qualquer um pode entender que um fato econômico não pode ser tributado mais de uma vez, né, por países diferentes. Então, evidentemente, isso não teria cabimento, ninguém discutiu isso, ninguém discordou disso. Também, um outro fenômeno que se quer evitar, embora esse venha um pouco menos, com menos força, me pareceu, é a ausência de tributação, ou a múltipla ausência de tributação, que também existam fatos econômicos cuja capacidade contributiva não possa ser apreendida ou não venha a ser apreendida por nenhum país, por nenhum Estado envolvido na situação. Então, isso também, de alguma maneira, agride aquele espírito de que deve haver uma tributação justa e igualitária. Então, também não podemos ter fatos que não possam ser tributados ou que não venham a ser alcançados pela tributação de nenhum país. E a terceira questão que emergiu nesse fórum mundial foi a problemática da repartição das receitas tributárias. Então, se nós temos um ou mais estados envolvidos na situação, como ficam as receitas advindas dos tributos que incidem sobre, ou do tributo que incidirá sobre a economia digital? Quem fica com o quê? É preciso repartir as receitas, isso precisa de uma disciplina, não é que até o momento não está muito clara. Pois bem, dito isso, e nesse contexto é que surge a importância dos tratados internacionais, que é especificamente o ponto que nós temos que tratar. Então, os tratados internacionais, eles vão visar, primeiro, evitar a dupla tributação, como mencionei. Segundo lugar, evitar a evasão fiscal, ou seja, que a tributação não alcance de nenhuma maneira aquela situação, aquele fato de cunho econômico. E também disciplinar a repartição de competências, repartição de receitas tributárias. Então, ou a receita advinda dos tributos sobre a economia digital fica com um dos países, um dos dois, ou dos vários envolvidos, apenas com um único país, ou se essa receita vai ser repartida entre os países envolvidos na situação, se vai ser repartida de que maneira o será, não é? E, para evitar bitributação, algum tipo de medida assecuratória. Então, vejam que é como um jogo de xadrez, é algo bem complexo de se realizar e de se concretizar, mas os objetivos dos tratados, então, seriam esses. Também se pretende evitar, como já antecipei, que os estados se antecipem e queiram resguardar as suas receitas e a sua soberania tributária, que é uma expressão que tem se usado ultimamente, impondo impostos sobre serviços digitais. Quer dizer, então, que já está acontecendo, se muitos países acabam instituindo o seu imposto sobre serviços digitais, evidentemente, isso está indo na contramão de uma cooperação fiscal mundial, que é o que se busca diante desse contexto. Então, isso significa se afastar de uma cooperação e dizer, eu vou resolver aqui no meu território, resolver o meu problema, mas eu não quero saber de cooperar com os outros, eu não estou preocupada com dimensões extraterritoriais. Então, isso também já vem ocorrendo. E, dito isso, o que parece ser algo que se busca efetivamente é um sistema justo, uma justa tributação igualitária de dimensões globais. Então, como todos aqui são cultores do direito tributário e estudiosos, sabem que isso já não é fácil de se alcançar num país, né? No nosso país, como estamos bem afeitos, em outros países, isso é um desafio da humanidade, é um dos desafios da humanidade. Sempre se buscou um sistema tributário justo ao correr da história. Não é fácil conseguir isso num país. Imaginem nós pensando numa cooperação fiscal mundial, se adotar regras que garantam a tributação justa e igualitária em termos supranacionais. Então, é algo extremamente ambicioso, né, extremamente necessário, mas extremamente ambicioso e, portanto, difícil, complexo de ser realizado.
Feita essa introdução, vou falar um pouco sobre o BEPS, que também foi mencionado pela professora Marica e por outros, pelo ministro Campbell, e em outros painéis também. O BEPS, né, que a gente chama como se fosse íntimo, né? Mas, na verdade, não é assim. O BEPS é a sigla que traduz um projeto da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, cujo nome é Base Erosion and Profit Shifting. Por isso, o BEPS, numa tradução livre, é um projeto de combate à erosão da base tributária e transferência de lucros. Esse é um projeto da OCDE com base com o apoio do G20, do grupo dos 20 países mais ricos do mundo. E está havendo já há algum tempo, há alguns anos, um grande esforço da OCDE para tentar implantar um sistema de cooperação fiscal, cooperação tributária mundial. Muito bem, nós sabemos que a OCDE tem hoje 38 países membros e sabemos também que o Brasil é candidato há alguns anos a ingressar na organização. Pelo que eu pude pesquisar e apurar, ele é um dos 6 países que estão aguardando que a sua candidatura seja aprovada, apreciada e aprovada. Então, o Brasil está na fila, não é? Está na fila para ingressar. Muito bem, esse projeto, esse BEPS, ele é um projeto que contém 15 medidas para reduzir práticas fiscais prejudiciais e também o abuso nos tratados internacionais. Ele foi feito pela OCDE com o apoio do G20. A ideia é de que não haja perda de receita pelos estados soberanos, portanto, que haja mecanismos de garantia de uma tributação justa. Muito bem. Essas 15 ações do BEPS, que eu não vou mencionar todas, fiquem tranquilos, mas vou destacar 3 que dizem exatamente com o tema que está sendo examinado. Dessas 15 ações do BEPS, vejam só, a ação número 1 é economia digital, para verem como isso está realmente na ordem do dia. A ação de número 6, abuso de tratados fiscais, ou seja, que se utilize dos tratados justamente não para buscar cooperação internacional, mas para garantir apenas a faixa de tributação daquele Estado soberano em detrimento de outros. Então, isso seria uma prática abusiva nos tratados. E a ação também de número 15, que é o desenvolvimento de um instrumento multilateral. Então, imaginem acordos ou tratados que envolvam muitas, num sonho, num plano ideal que envolveriam todas. Mas vejam como isso é difícil de conceber, de imaginar um acordo multilateral que envolvesse todos os países, ou pelo menos os países que estivessem na organização. Então, isso já é bastante difícil. Esse documento do BEPS, ele, como já também foi citado, no que tange a dupla tributação, que parece o problema mais emergente, ele traz o pilar de número 1, que também já foi mencionado, e esse pilar do número 1, ele contempla 3 pontos que, em verdade, traduzem o que é segurança jurídica nesse ambiente que estamos analisando. O primeiro é eliminar a tributação do mesmo fato econômico por mais de um país, está escrito no documento. O segundo é a previsibilidade fiscal, que nada mais é que segurança jurídica, poder saber de antemão quais são as consequências de determinadas condutas. E, finalmente, a remoção de todos os impostos sobre serviços digitais e outras medidas similares para todos os países. Então, é algo extremamente desafiador, extremamente difícil, mas, vamos dizer, é uma proclamação de direitos, de respeito aos direitos e à tributação mundial. Pois bem, esse, rapidissimamente, o quadro internacional, e eu passo, então, à parte final, já para dizer como é que o Brasil está nesse cenário. Como fica o Brasil nesse cenário? Bom, falando de tratados internacionais, nós pudemos apurar que o Brasil tem uma rede muito pequena de tratados internacionais sobre tributação, muito pouco, e muito antigos também. A maior parte são antigos. Recentemente andou firmando alguns mais, mas, no geral, o Brasil tem uma rede muito, muito pequena. Nós temos, vimos no site governamental há poucos dias, são 37 países com os quais o Brasil mantém tratados para evitar dupla tributação. 37 países apenas, evidentemente tem com a Itália, com a Espanha, com a França, Portugal, Japão, e mais recentemente firmou, até parece há poucos dias firmou um com o Reino Unido,
também, não é? Firmou há pouco tempo com Singapura, Suíça e Emirados Árabes. O Brasil está fazendo um esforço muito grande, porque exatamente como antecipei, como mencionei há pouco, pretende ingressar na organização. Mas o fato é que o que se vislumbra são dificuldades imensas para conseguir isso, ao menos no que tange a essa vertente tributária. Está muito difícil, na minha opinião. Vejam só, nós temos tratados antigos, tratados que obviamente não falam de economia digital. Os tratados que temos, quase todos eles cuidam de evitar dupla tributação no que tange a imposto sobre a renda. Quando a gente fala de economia digital, nós estamos falando de tributos que incidem sobre consumo. Então, existe já um vácuo, né, total aí com relação ao que os tratados prevêem entre o Brasil e outros países em matéria de tributação. Eles cuidam praticamente de renda, mas não cuidam de tributos que possam incidir sobre o consumo propriamente. Bom, dito isso, nós podemos já antecipar que, como o Brasil tem diversos tributos, múltiplos tributos incidindo sobre o consumo, a dificuldade será imensa. Como já foi antecipado, a maior parte dos países adota o imposto sobre valor agregado, que é um imposto só, tributando o consumo, ou também, né, aquele que é o sales tax, também, nesse sistema, tributo só incidindo sobre o consumo, enquanto nós temos pelo menos 3, se eu ficar com os impostos, não vou falar das contribuições, se eu falar com os impostos, temos 3 impostos incidindo sobre o consumo, um imposto federal, veja só, que é o IPI, um imposto estadual, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação, e o Imposto dos Municípios, que é o Imposto sobre Serviços de quaisquer natureza. Então, imagine, nós temos 3 impostos que incidem sobre consumo de mercadorias e serviços. Já é um problema grande interno, não é? Aqui nem preciso recordar da guerra fiscal interna, que nós ainda estamos, né, vivendo. Painéis anteriores mencionaram isso. A questão começou com o provedor de internet, com a decisão pioneira do STJ, depois a questão do software, a questão do streaming, como tributa, é Estado, é município, é ISS, ICMS, a questão do cloud computing também, tributação na nuvem, para falar alguns. Então, nós temos uma guerra fiscal interna, né, que veio aí, né, a reboque, não tentaram convênio, os estados tentaram convênio, depois a lei do ISS foi mudada e assim vai indo meio aos trancos e barrancos, ou seja, sem que haja uma previsão antes, ou pelo menos quando as coisas comecem a acontecer. Depois que tudo está instalado, que as situações já estão acontecendo há muito tempo, que a guerra fiscal foi deflagrada, aí vem tentativas, nem sempre bem-sucedidas, de disciplinar a situação. Então, nós já temos esse grande problema interno. Então, vejam só, como ajustar o Brasil nesse tema de tributação sobre economia digital com os propósitos do BEPS, portanto, com os objetivos traçados pela OCDE. Então, a mim parece algo muito distante, sem ser pessimista, que eu não sou, mas acho que é algo muito distante, pelo menos diante da realidade que se põe agora. Porque se nós tivermos, e como temos ainda dificuldades para resolver a guerra fiscal interna, pelo menos entre estados e municípios, imaginem os senhores como fazer para ajustar, né? Nós precisaríamos ter uma disciplina sobre tributação digital internacional, precisaríamos propor isso para a OCDE, para ter alguma chance de virmos a ser admitidos como país membro na organização e, com isso, melhorar o ambiente de negócios e abrir, evidentemente, o contexto brasileiro para um mercado muito maior do que é aquele que existe hoje. Então, diante disso, eu acho que nós vamos ter que pensar na reforma tributária também sob esse viés. Que reforma tributária nós queremos? Que reforma tributária precisamos? Né? A professora Merielbe já antecipou que, até o momento, nada se viu sobre esse assunto nas propostas que tramitam no Congresso Nacional acerca de reforma tributária. As 2 propostas de emenda à Constituição não tratam disso, né? Talvez o que conte a favor dessas propostas para esse tema que estamos tratando é o fato de unificar impostos, mas eu também não sei se somente isso será suficiente, creio que não,
Mas o fato é que nós vamos ter que ponderar sobre isso para tentar que nós possamos ser um país membro da OCDE e com condições de participar desse grande esforço mundial para que todos tenham, ou na medida do possível, a maior parte da população mundial, um sistema tributário justo e igualitário. Felizmente, o painel de amanhã de manhã é sobre reforma tributária. Não é isso? Estaremos aqui atentos para saber qual será a novidade em relação a esse assunto, ao grande tema deste curso. E com isso, aos 19 minutos e 58 segundos, eu agradeço imensamente a atenção de todos. Obrigado. Eu devo inicialmente dizer que tive o privilégio de participar de um painel em que o moderador, o mediador, não teve que passar nenhum bilhete para nenhum dos... E com isso eu não precisei de ter nenhum problema. Mas eu queria também agradecer à ministra Regina Helena, é sempre uma alegria ouvir a senhora, sempre com tanta riqueza para nos oferecer intelectualmente, com as suas reflexões. Evidente que estamos também vivendo uma situação de perplexidade, porque enquanto temos hoje, não conseguimos ainda superar a nossa guerra fiscal interna, eventualmente já estamos vivendo uma guerra internacional, né, em que não se sabe se prevalecerá, né, essa atuação unilateral de cada Estado querendo resolver o seu problema, ou se vamos continuar vivendo o multilateralismo, onde os Estados efetivamente procurem, no concerto das nações, resolver os problemas igualitariamente, né? Me faz lembrar de que não se pode colocar no plano internacional aquilo que se usa muito falar aqui no plano interno, que o ministro Mauro Campbell vai entender, que farinha pouca, meu pirão primeiro. Todo mundo quer logo tributar o seu e o problema dos outros é o problema dos outros. E nós temos realmente aí questões muito sérias que nós precisamos compreender, principalmente no Brasil, porque também ainda precisamos avançar muito na questão da aplicação do direito internacional, que é principalmente a pacta sunt servanda e a boa-fé. Nós já conseguimos superar a questão conceitual da República Federativa do Brasil negociando, né, diferente da União, onde os três poderes estão estabelecidos, mas o que a gente assiste é que muitas vezes os poderes da União, não falo do Judiciário e do Legislativo propriamente ou somente, mas principalmente a administração tributária, o Poder Executivo, acaba criando muitas condições de inviabilizar os tratados e, com isso, frustrar, de uma certa maneira, todo aquele esforço que foi desenvolvido na elaboração dessas normas internacionais. Mas eu queria também, antes de dar por encerrado o nosso painel, eu não poderia deixar de também parabenizar, e, aliás, com um abraço carinhoso, meu querido amigo Eduardo Maneira, que eu sei que teve uma participação especial na elaboração, na parte científica desse evento, todo o trabalho, sou testemunha, todo o trabalho que o Eduardo teve, junto com o Rony também, né, na elaboração desse evento, e também sempre agradecer a presença, sempre para nós muito querida, do nosso sempre presidente, Marcos Vinícius, e com isso eu declaro encerrada a sessão, agradecendo mais uma vez aos membros do painel e a todos que nos escutaram com atenção. Muito agradecido. Que bom, né? Pô, você vê que todo mundo fez cumpriu, né? Bom demais.